Graças, Daniel. Muito obrigado a Daniel. E cumprimento aos panelistas e ao André também, que um tema bastante semelhante, de certa forma, ou de certa forma conectado com a discussão que vamos ter agora, que é o debate sobre mecanismos de pagamento nos contratos PPP. Como todos têm pleno conhecimento, por toda parte do mundo, na verdade, até mesmo aqui na América Latina, esse é um fenômeno bastante comum que governos utilizem instrumentos financeiros para viabilizar o aspecto comercial dos projetos, através de transferências diretas, durante a fase da construção, da fase operacional, pagamentos para disponibilidade, como também o apoio na área do aspecto do risco. Sabemos que os governos têm uma participação financeira nesses contratos de PPP. Então, é necessário que tenhamos uma boa compreensão desta interface sobre quais são os instrumentos de pagamento. Então, esse será o debate que vamos ter hoje, com as experiências de PPPs mais importantes ou mais relevantes na nossa região. Teremos aqui a senhora Maria Sandoval, que vai compartilhar conosco a experiência da Colômbia, à frente da FDN, como eles veem esses projetos de PPP. Teremos aqui a experiência de El Salvador, com o Shafiq, como diretor da unidade das parcerias público-privados, desde a sua concepção, com muitos projetos de sucesso que vai compartilhar conosco, e uma experiência no Brasil, com uma visão bastante importante, como uma entidade subnacional podem atuar considerando o aspecto da viabilidade dos projetos PPP com a questão do apoio financeiro. Mas antes da nossa discussão, do nosso debate, queríamos convidar Aldo, da Universidade do Chile, que foi responsável pela elaboração do artigo original que vai nos dizer o que está ocorrendo na América Latina. Passamos, então, a palavra ao senhor Aldo Gonzalez. Muito obrigado, Marcos. Olá a todos, como estão? É uma satisfação estar aqui participando nesse evento com todos os senhores e senhoras. Me pediram para trabalhar nesse tema. Eu vou utilizar aqui a minha apresentação. Eu fiz aqui umas pequenas mudanças. Aí se vê, não? Se vê. Bom, conseguem ver? Sim. Bom, esse foi um trabalho que nós fizemos com o meu colega Alejandro Mico, no Departamento de Economia da Universidade do Chile. A pergunta que tivemos que abordar: quais eram os mecanismos que o Estado poderia ter à disposição para viabilizar o financiamento dos projetos nas associações, das parcerias, na verdade, PPP. Aqui temos um breve resumo da relevância das PPPs, para o aspecto do financiamento. Isso é algo que todos os senhores e senhoras devem conhecer, sobre também o aspecto operacional da infraestrutura. São dois componentes importantes, são projetos de longo prazo, com contratos que podem levar de 20 a 40 anos, com um alto investimento inicial que tem que ser recuperado ao longo de toda a durabilidade do contrato. Os contribuintes de fundos privados são de distintas naturezas. Há aqueles
que aqueles que estão previstas em várias regulamentações, inclusive com questões de risco, por exemplo, fundos de pensão, bancos, empresas de seguros, como também temos fundos de investimento que atuam nesse setor. E é importante que todos participem nessa APP, mas o objetivo desse financiamento privado não é apenas um objetivo em si só, mas o objetivo final é, de fato, obter uma provisão eficiente de infraestrutura a um custo razoável, tanto para o usuário, como também para a própria sociedade, como também para as autoridades fiscais do governo. Buscando analisar esse problema, nós fizemos uma análise metodológica que nós consideramos relevante, que é separar as distintas funções, ou seja, os distintos instrumentos. O primeiro, que é o fund, o financiamento, que é o funding versus finance, né? Enfim, para verificar quais são os objetivos para que vamos aplicar. Então, funding, que é como vamos financiar, como vamos, ou seja, a receita do projeto, a dotação de capital, como é pago através de transferências fiscais, ou o pagamento pelo próprio usuário, ou até mesmo através de taxas aeroportuárias, enfim, o pedágio pago nas rodovias, ou até mesmo a receita comercial que pode ser obtido através pelo valor da terra, nas zonas, de projetos de infraestrutura, ou até mesmo, por exemplo, o investimento, um shopping mall dentro do aeroporto, até mesmo estacionamento dentro do aeroporto. Então, a soma desses três componentes, de maneira geral, tem que ser aptas para pagar o investimento, que é o investimento mais o custo operacional das PPPs. E nós depois temos a parte do financiamento, em inglês, temos aí o investimento e tem ali duas interfaces, a dívida e o capital. Muitas vezes a dívida são empréstimos bancários e o capital são o investimento, na verdade. São investimentos privados que estão buscando um pouco mais de lucratividade. E aqui nós temos a situação de equilíbrio. A dívida mais a equity tem que financiar o investimento, mas a longo prazo. Todo aspecto do financiamento tem que ser coberto com o pagamento do Estado, as receitas tarifárias, taxas, pedágios, mais os ingressos, as receitas, comerciais. Então, uma licitação competitiva, sabemos que a transferência tem que estar vinculada ao que exige o investimento, ou o pedágio está vinculado a uma transferência fiscal para pagar o investimento. Ou seja, esta equação à direita tem que estar vinculada a uma licitação competitiva. Algo que é muito importante, que muitas vezes gera uma confusão, que o papel da transferência fiscal é tornar aquele projeto socialmente lucrativo e equilibrado financeiramente, ou seja, que alguém queira executar e obter o pagamento. O papel da transferência não significa que o Estado tenha que participar como provedor da dívida ou do capital, pois se o Estado for o provedor da dívida ou do capital, ele vai esperar recuperar esse investimento. Não, uma transferência fiscal ou um subsídio de um projeto não tem esse objetivo, é apenas uma remuneração. O pagamento de cada um daqueles executantes dos capitais, a dívida é o primeiro que é pago, o primeiro a ser pago, com as receitas, tem prioridade nesse sentido, e o capital é pago uma vez que todos os compromissos da dívida foram cumpridos, de certa forma. Nós gostaríamos aqui de atrair fundos privados a um custo razoável, que não cubram excessivamente, para ver como que o Estado poderia facilitar que esses fundos não cobrem um valor excessivo. Então, ao observarmos a PPP a nível mundial, na América Latina, principalmente, nós temos há muita dívida, em torno de 70% no estudo realizado em 2014. Por que tanta dívida comparativamente a outros setores da economia, outras indústrias? É porque essas PPPs têm uma cobertura
o Estado, de certa forma, como são serviços essenciais, cobre a dívida e isso permite, de certa forma, a PPP capturar mais dívida, isso ali poderia diminuir o valor do custo a médio daquele investimento financeiro. Isso que ocorre em vários setores e na área de infraestrutura. Os componentes ou os elementos do funding vão afetar a disponibilidade dos fundos privados, aí o financiamento, ou seja, a transferência, as receitas através das tarifas e as receitas comerciais, serão muito difíceis de obter durante um período de 20 e 30 anos. Teremos ali, portanto, o risco e a sua realização em termos de oportunidade talvez não estejam previstos no período inicial, quando a concessionária faz uma oferta para participar daquela licitação. Então, há riscos que vão afetar essa disponibilidade de fundos. Como poderíamos, portanto, gerenciar esses riscos? Até mesmo o pagamento do Estado tem ali os dívidas soberanas que deveriam ser pagas e que dependem da disponibilidade da infraestrutura de uma determinada qualidade, e, nesse sentido, o Estado pode interpretar que a qualidade não é satisfatória e, portanto, não pagaria, tendo em vista esse objetivo. As receitas por pedágio a prazo fixo, diríamos, são variáveis e vão depender de vários variáveis macroeconômicos como microeconômicos. E, finalmente, as receitas comerciais adicionais também estão sujeitas a muita variabilidade. Vimos o que acontece com os aeroportos, onde todas as receitas de vendas de restaurantes, de lojas, estacionamento, enfim, isso depende de um fluxo aéreo, claro, né? Então, há um risco nesses contratos de longo prazo, tem um impacto no custo que será da sua viabilidade. Então, essa análise do risco é algo muito importante, há muita literatura que trata de classificar esses riscos que estão vinculantes às PPPs, os riscos regulatórios, políticos, macroeconômicos, e muitas vezes o risco em função da demanda ou em função dos passageiros, por exemplo, de aeroportos, do ciclo econômico mundial, até mesmo riscos sobre custos, até mesmo riscos ambientais, por exemplo, catástrofes ou desastres naturais, como também medidas de mitigação que exigem a autoridade por pressão da sociedade em relação à infraestrutura para que mitigue o impacto ao seu entorno. E também há os riscos sociais, que seria uma aceitação do público pelo uso daquela infraestrutura. Eu quero dar um exemplo agora, por exemplo, das rodovias urbanas no Chile, quando nós tivemos alguns problemas, vimos muitos carros que não estão aptos não podem ali, não pagaram o IPVA, portanto, não podem estar ali rodando naquelas rodovias. Então, isso, de certa forma, se reflete onde há um risco social para cobrar por essas infraestruturas. Então, aonde nós vamos enfocar essa ação do Estado em função dos riscos? Pois, quantos menores os riscos, maiores serão os fundos. E quais são os instrumentos que temos que utilizar nesse sentido? O conceito geral é que o Estado deve cobrir ou mitigar essas ações das concessionárias, buscando mitigar esses riscos, onde talvez não haja uma oferta privada. Por exemplo, em casos ou há seguros, dependendo, que variam de cada país. Por exemplo, instrumentos na oferta privada. Há também alguns seguros para desastres naturais, por exemplo, terremotos, mas há também outros riscos, talvez de uma recessão econômica, que há uma diminuição da demanda econômica, de certa forma, o que gera uma diminuição da oferta, e, nesse caso, o Estado exerce uma função importante nesse momento. Os instrumentos que nós observamos, diria,
para o Estado, principalmente na América Latina, como também em outros países, buscando facilitar a existência desses fundos privados. Primeiramente, como nós já dissemos anteriormente, são as transferências, que é o pagamento para disponibilidade dos projetos. Não tem um papel vital para atrair esses fundos. Logo depois temos os seguros, que pode variar, tem alguns tipos de mudança, desastres naturais, e também a garantia da receita, como já falamos, que é muito utilizado, que é para definir, por exemplo, o risco da demanda, principalmente em projetos de contratos de prazo fixo, de projetos sem uma história. Por exemplo, há uma concessão ali numa rodovia que será feita uma nova concessão, e há tráfego, há investimento naquela rodovia, que talvez não seja tão necessário oferecer uma garantia de receita num caso como esse. Em vários casos, no entanto, o concessionário pode operar. Alguns países utilizam, aqui, por exemplo, no caso do Chile, exigimos ou não a garantia da receita. Se exigimos, tem que ser pago algo a mais. Então, portanto, temos também os contratos flexíveis, é aquele clássico no menor valor presente da receita. Se há uma queda da receita, o período de durabilidade do contrato vai aumentando até chegarmos àquele valor oferecido pelo concessionário no momento da oferta. 3 minutos a mais, por gentileza. Já estou concluindo. Muito obrigado. E as contribuições sobre um custo adicional. No caso do financiamento, temos que questionar qual é a razão pela qual o Estado coloque fundos em relação à dívida ou em relação ao capital. A que pergunta é se há uma falha do mercado. Temos que muitas vezes pensar que o Estado não é um Estado privado. Muitas vezes, aqui nessa área, é sempre importante compararmos a opção de colocar a dívida como parte do Estado com uma comparação com uma garantia de receita. Quem vai ter a dívida ou quem vai ter a receita? Muitas vezes está sendo subsidiado, muitas vezes é melhor utilizar a transparência. No caso do capital, é algo muito utilizado, não muito utilizado na PPP, muitas vezes é questionado por que exige-se que o Estado participe nesse momento. Muitas vezes é para apenas obter informação do projeto, porque a infraestrutura é um setor estratégico, e muitas vezes ele não pode controlar todas as variáveis de um contrato e também tem que fazer a gestão da concessão. E também na questão da capital, temos aí a questão, o Estado vai atuar como regulador e muitas vezes gera, eventualmente, um conflito de interesse. Aqui temos vários instrumentos por país. Eu vou pular essa parte, pois temos panelistas que falarão posteriormente sobre isso. Alguns critérios de avaliação dos instrumentos. O mais importante é o impacto fiscal. Qual é o impacto fiscal do compromisso assumido pelo Estado com o concessionário? Há vários problemas de consistência dinâmica que a economia identifica, por exemplo, anúncios atuais para um desembolso futuro. Aquela administração vai terminar em 4 anos, mas eu me comprometi para 5 governos, 5 administrações à frente. As contas fiscais, os orçamentos são orientados a curto prazo, então, portanto, não permite que muitos governos, na maneira como muitas vezes é avaliado, é voltado para um curto prazo. Não há uma clareza em relação aos pagos contingentes futuros. Os pagamentos prováveis são mais viáveis ou mais visíveis, de certa forma, e isso gera uma obrigatoriedade para o Estado. As recomendações são bastante elementares, que primeiramente é identificar logo no início do projeto pagamentos fiscais, seguros e de contingentes,
para que essa garantia seja identificada e quantificada, estimar a máxima exposição do risco para a autoridade fiscal, individual e conjunta, por exemplo, se há uma queda do trânsito numa rodovia, do tráfego numa rodovia, isso gerar um impacto negativo fiscal, então temos que levar isso em consideração. Em condições normais, provavelmente isso não ocorrerá, mas no momento de recessão econômica, sim. E o último é colocar algum limite, alguns países assim o têm, e fazer. É muito difícil você calcular, mas muitas vezes você poderia calcular e cobrar no momento de definir a concessão. Esse é um custo que tem que ser refletido durante esse projeto. Há outros critérios de sustentabilidade, de apoiar projetos em todas as suas etapas, recuperação dos fundos, os fundos de investimento não são estatais, mas sim, mas aqueles vão perder, mas as transferências fiscais são as garantias de receita, não podem, muitas vezes não são recuperáveis. E, por último, a vulnerabilidade em função do ciclo político. Isso faz com que os instrumentos aplicáveis não dependam tanto dos governos atuais, mas que sejam uma política aplicada a longo prazo. Isso conseguimos não apenas de instituições que tenham, de certa forma, estejam distanciadas do aparato político e tenham já uma missão bem estabelecida, sejam mais autônomos, independentes, que possam atuar novamente com uma certa autonomia, não 100%, sim, mas como no caso aqui do Chile. Temos aqui alguns exemplos, já mencionei, por exemplo, o caso da Fonadinho, no México, e o que nós tentamos fazer no Chile com o Fundo de Infraestrutura, mas não foi bem executado. Bom, algumas conclusões breves, a mensagem principal. O que nós buscamos foi diferenciar os vários papéis de cada instrumento. As transferências fiscais são distintas das garantias e das coberturas contingenciais para o risco. O Estado deve definir quais são os riscos que ele vai arcar, isso depende aqueles se eles estão mal intencionados ou não. Muitas vezes o Estado deve tomar medidas distintas dependendo, e isso poderá, claro, obviamente, ou afetar. Temos que verificar qual é o papel do Estado como provedor da dívida ou do capital, que pode ser feito ou não, e, finalmente, fazer uma boa contabilidade fiscal dos compromissos ou dos instrumentos que o Estado está utilizando. Concluindo, muito obrigado. Muito obrigado, Aldo, pela contribuição. Na realidade, no debate proposto pelo Aldo, chama-nos a atenção para um dos temas mais importantes para o futuro das PPPs na região. Quem vai pagar pela infraestrutura? Ou seja, em que medida podemos reduzir os custos dos usuários com pagamentos públicos? E talvez mais importante seja que tipo de pagamentos públicos fazem sentido, quando e de que maneira. Esta é, na minha opinião, o cerne de grande parte do que vai acontecer na região nos próximos anos, sobretudo com os desafios criados pelo Covid em termos de affordability, tanto por parte dos usuários quanto do governo. Por isso, nós precisamos de um plano estratégico. Temos pessoas que lidam com essas perguntas, ou seja, como pagar por infraestrutura todos os dias. Eu gostaria de começar por fazer uma pergunta a Maria Fernanda. Eu não sei se ela nos ouve. Estou aqui. Maria Fernanda, gostaria de lhe perguntar o seguinte. Como vários programas de PPP vão ser lançados na região, minha pergunta é a seguinte. Quando vocês estão na fase de estruturação dos projetos, que tipo de mecanismo financeiro dos governos
podem ser considerados como alternativas para garantir a viabilidade comercial. E aí o papel do FDN. Olá, saudações a todos, para você, para meus colegas, para o pessoal do BID, para Aldo. Bom, a FND é o Banco de Infraestrutura e Desenvolvimento na Colômbia. Estamos especializados nesse setor e a área de estruturação de projetos lida com esta pergunta, ou seja, de como pagar por infraestrutura todos os dias. Para nós, os mecanismos de pagamento são o coração de uma boa estruturação de projetos. Esses mecanismos de pagamento, essencialmente, são de três tipos: os pagamentos dos usuários, os pagamentos por exploração comercial ou pagamentos públicos, ou seja, as contribuições feitas pelo Estado. Vamos nos concentrar nesses dos três, nos pagamentos públicos. A Colômbia, como disse o Aldo em seu estudo, uma evolução em termos de vinculação do capital privado. Passamos por muitos modelos. Antes, nós tínhamos o modelo da renda mínima, ou receita mínima, que evoluiu com a nova lei para PPPs e pagamentos por disponibilidade, sobretudo em projetos que não têm a fonte de pagamento, que são os usuários, e sim são projetos como colégios, hospitais, pagos aos 100% com aportes públicos. Estas vigências futuras são muito fundamentais para a viabilidade e bancabilidade dos projetos. Então, a primeira coisa que nós fazemos é saber de que montante vão ser essas vigências futuras, que limite devemos impor como máximo de descontos nessas vigências futuras, e também como garantimos essas vigências futuras sendo um compromisso de pagamento firme que atraia investidores privados. Essas são as condições mais importantes, e isso não deve estar em detrimento das questões fiscais. Tampouco podemos pôr em perigo a disciplina fiscal, a qualificação de crédito de nosso país. Eu acho que esses são os grandes desafios que nós temos em termos de pagamentos públicos. Como eu dizia, esses mecanismos são o coração de uma boa estruturação de projetos, é preciso saber fazê-lo bem, e por isso muitas agências ou entidades públicas se aproximam da FDN para receber essa assessoria. O êxito ou morte de um projeto dependem desse tipo de considerações, o que me leva a uma pergunta ao Ramiro. Ramiro, no Brasil, os instrumentos de apoio público são também diferentes e muito regulamentados por lei. Você poderia apresentar um pouco como na Santa Catarina vocês consideram esses pagamentos, que tipo de instrumentos existem e como, basicamente, vocês escolhem esses instrumentos? Bom dia, buenas tardes, dependendo de onde nós Bom dia, boa tarde, dependendo de onde estamos. Eu sinto, mas eu vou falar em português. Aqui no Brasil, nós temos uma legislação já de alguns anos que trata dessas questões de financiamento dos projetos, e eu vou falar da realidade de Santa Catarina, que é um estado da federação. Nós temos aqui a União, o governo central, o governo federal, e os estados, são 27 estados da federação, e os municípios. Então, nós temos três camadas, né, de entidades. Desculpa te interromper, Ramiro, para que sepan, há tradução, não? Abaixo, a tradução para o português, para o inglês e para o espanhol. Certo. Então, nós temos aqui tanto os aportes que ocorrem
muitas vezes no CAPEX do projeto, cortes em obra. Agora, uma situação que é bem comum aqui em Santa Catarina e no Brasil não é diferente, diz respeito também ao que o artigo, o paper do Aldo comentou sobre os riscos. Então, essa matriz de risco que é feita nos contratos de PPP e as concessões de maneira geral aqui no Brasil, colocam, então, fazem essa mitigação e transferem esses riscos para aquele parceiro, seja o público, seja o privado, com a melhor capacidade de absorver. Então, eu vou dar um exemplo muito comum aqui de impacto, que isso vai impactar indiretamente no financiamento do projeto. Vou dar um exemplo de uma situação que nós vivenciamos aqui, na concessão de um centro de eventos, uma arena multiuso que nós temos aqui. Quando nós vamos fazer toda a projeção financeira desse equipamento, você tem um custo que é recorrente, um custo fixo, que é o IPTU. O IPTU, ele é um imposto predial e territorial urbano. Esse imposto, quem incide é a prefeitura, é o município, é a cidade. O equipamento é do Estado, da unidade da federação. Então, você precisa que a prefeitura transmita a informação correta desse valor para que você possa mensurar isso no projeto. Ocorre que, muitas vezes, você não tem essa informação devidamente correta e você tem o risco também de mudança, de aumento desse imposto. Então, no caso da matriz de risco, esse risco, que seria um risco aí tributário, ou como o paper do Aldo coloca, riscos sobre custos de operações, esses riscos ficam absorvidos pelo Estado. Então, se houver um aumento do valor de IPTU previsto na planilha econômico-financeira no projeto, vai ser feito, né, o reequilíbrio econômico-financeiro e esse custo vai ser absorvido pelo Estado, pelo poder concedente. Da mesma forma que, se o valor for menor, né, você pode, daqui a pouco, ter uma situação em que o prefeito faz uma isenção ou reduz o valor previsto do imposto. Da mesma forma, o Estado, então, o poder concedente, pode requerer esse equilíbrio. Então, nessa análise de matriz de riscos, você consegue mitigar o impacto financeiro nesse projeto. Esse é um ponto que é bastante comum aqui. Eu não sei se eu já devo falar, Marcos, eu gostaria de falar aqui sobre outras possibilidades de convênios e tal, ou se em outro momento eu falo. Em seguida. Tá bom. Muito obrigado, Ramiro. Em verdade, seu comentário aí... Na realidade, seu comentário chama atenção para o que eu acho que é a conexão entre o que o Aldo disse e a Patrícia, se eu não me engano. A maneira como estimamos o pagamento de infraestruturas, no sentido mais geral, financeiro e econômico, tem consequências importantes para a engenharia interna dos incentivos do contrato. Ou seja, não é tão simples, perguntar quem paga, mas como vai ser pago, quando, se vai ser pago durante a construção, quem vai pagar. Cada item tem consequências muito importantes dentro dos mecanismos contratuais. E aí entra a tecnologia da experiência adquirida. Mas eu gostaria de dar a palavra a Shafik, o líder do programa de PPPs em El Salvador. O programa de PPPs em El Salvador é mais recente, mas que tipo, talvez por isso mesmo, eles tenham mais clareza sobre os instrumentos de apoio público. E minha pergunta é mais pragmática: que tipo de instrumentos de apoio financeiro El Salvador tem à sua disposição e como se utilizam esses instrumentos até o momento? Obrigado, Marcos. Bom dia a todos os membros do painel e a todos os convidados dessa sessão.
Bem, Marco, depende muito do DNA do projeto e do setor em que estamos estruturando o projeto e o perfil do potencial investidor que pode se interessar pelo projeto. Uma grande parte de nosso esforço como direção de PPPs é fazer uma boa simulação e estruturação prévia do ponto de vista do project financing. Isso tem que ser muito sério e muito aprofundado. Abordamos vários itens e aí nós vemos as potenciais ferramentas. Já usamos as habituais, como disse o Aldo, há momento em que no projeto precisamos de um front payment em função do desenvolvimento de cada uma das fases, mas geralmente isso se faz quando se tem certeza do desenvolvimento das fases. E estes são itens e fatores de adjudicação potenciais, onde você tem upfront e, ao mesmo tempo, depois que sai da etapa da construção, quando você começa a operação, você já tem pagamentos firmes sobre os quais podem competir os potenciais adjudicatários. Se há, no momento X do contrato, 2/3, ou melhor, antes de chegar aos 2/3 da vigência do contrato, se houver necessidade de ampliação de CAPEX, então lançamos mão das ferramentas habituais. Também mencionar o Aldo, toda a questão dos seguros, estamos tratando disso para os 3 projetos que vão ser lançados este ano, a garantia de crédito potencial que os bancos multilaterais colocam à nossa disposição, e há outros muitos sistemas que estão em linha com o Project Finance para poder baratear o custo da transação, torná-lo bancável e, ao mesmo tempo, mitigar os riscos do projeto. Em El Salvador, esse tipo de figuras são extremamente atrativas para nós neste momento e, fazendo um primeiro market test com potenciais interessados, colocamos isso sobre a mesa com uma perspectiva muito firme e se mostrou, houve uma inclinação muito favorável a se manter ou a manter o interesse dessas transações. No caso de El Salvador, além dos 90, 100 milhões de dólares, que para nós são projetos enormes, porque nós somos um país muito pequeno, mas esse é o primeiro conjunto de projetos que nós vamos lançar com esse tipo de complexidades. Do ponto de vista de potenciais equalizadores ou ferramentas que nós utilizamos para manter a bancabilidade de projetos autossustentáveis, porque muitas vezes são projetos cofinanciados, tentamos não necessariamente fazer um enhancement do projeto ou sua bancabilidade a partir de uma futura disponibilidade fiscal. Ou então, por exemplo, se o futuro de adjudicação já foi feito e, de repente, surge uma ativação contingencial e você, como concessionário, tem a capacidade de pagar menos canon, porque você apresenta esse sobrecusto que você mencionou, ou essa situação imprevisível que fez com que seu equilíbrio econômico e financeiro tenha que ser reequilibrado, no final, nós sempre tentamos estimular a tranquilidade em função de um retorno sobre o investimento. Nós também somos um país dolarizado, o único país. Bom, junto com o Panamá, nós somos os únicos 2 países dolarizados da região, o outro é o Equador. Tentamos fazer isso como uma catapulta importante para garantir investimentos em nosso país. Bom, ouvindo seus outros colegas, eu tenho a sensação de que o tema crítico aqui é que há algumas alternativas, podemos lançar mão de vários instrumentos. Então, a racionalidade usada por cada país para escolher esses instrumentos varia um pouco. Você mencionou que tem que haver com o DNA de cada projeto. Você poderia entrar em mais detalhes a respeito de como se escolheria um instrumento
ou num projeto já feito, que instrumentos utilizaram? Nosso primeiro projeto de rodovias é um trecho de 46 quilômetros, chama-se Projeto Achadura, ou seja, a entrada a partir da fronteira que temos com a Guatemala até a rodovia, nosso principal porto, Acahutin. Nós temos um desvio, temos um município importante, que é Carasúcia. Este é um CAPEX de mais ou menos 86 milhões de dólares, com o IVA incluído. E, por exemplo, quando estamos fazendo a estruturação, nos demos conta de que um dos itens importantes era onde colocar a praça de pedágios. Onde colocar a praça de pedágios para que tivesse uma menor erosão social, que levaria a gerar pagamentos fiscais futuros para que o projeto flutuasse. Mas não era necessariamente colocar pagamentos firmes sobre a mesa, mas também tivemos que utilizar uma estruturação com pagamentos upfront para ter certeza do desenvolvimento das duas fases do projeto de 30 anos. No ano 1, o Estado coloca 50%, até 50% do CAPEX, e na fase de desenvolvimento no ano 14, põe até 50% do CAPEX, e durante a etapa de operação, coloca um certo montante como pagamento firme do projeto. Isto está muito relacionado à bancabilidade do projeto, Marcos, em função dos produtos bancários que os mercados locais e internacionais lhe podem dar. Então, complementamos com uma garantia de crédito parcial para que isso tenha um enhancement e uma melhor qualidade de risco, o que implica muito em repagamento da dívida também. Então, este projeto, nós tivemos que estruturar um mini-perm. Foi a primeira coisa o primeiro que vai ser feito na América Central com esse tipo de figuras, mas está estreitamente relacionado a toda a estruturação e disposição de pagamentos futuros e espaço fiscal do Estado. É um insight genial. Ou seja, dependendo do mecanismo de transferência, teremos consequências diferentes na bancabilidade. Além disso, há consequências diferentes para usuários e governo. E uma dessas questões, se você puder me ajudar, é o seguinte: dependendo do tipo de instrumento, as consequências fiscais são diferentes, não é? Não apenas ao longo do tempo, consequências fiscais de curto prazo, de longo prazo, contingências diretas. A introdução e o suporte financeiro criam uma complexidade enorme para todas essas consequências fiscais. Você pode mencionar como vocês abordaram isso na Colômbia? Insights sobre a melhor maneira de utilizá-lo? Claro. Eu vou falar das consequências fiscais, tanto das transferências diretas, que na Colômbia nós chamamos de vigências futuras, ou como consequências fiscais dos riscos incorridos pelo Estado. As consequências fiscais dessas transferências diretas, ou vigências futuras, como se chamam na Colômbia, são recursos que serão comprometidos durante a duração do projeto. Ou seja, se o projeto dura 30 anos, eles podem ser comprometidos por este mesmo prazo. Na lei de PPP da Colômbia, se menciona que essas transferências diretas ou vigências futuras não são dívida para o governo colombiano. Isso quer dizer o quê? A Colômbia mantém sua qualidade creditícia sem ver afetado o nível de dívida nessas transferências diretas. Mas a Colômbia conta com a institucionalidade em termos de política fiscal para garantir que o primeiro que for colocado no orçamento, quando se faz o orçamento geral da nação, a primeira coisa que é colocada no orçamento são essas transferências diretas depois da dívida. Então, os organismos, as agências de classificação de crédito lhe dão um nível semelhante. São operações assimiladas aos bônus do Tesouro, como se fossem uma dívida. E é muito importante que na Colômbia existe um limite de cotas PPP, como porcentagem do PIB colombiano.
É muito pequeno essa cota em termos de capacidade de gasto do governo. Então, nós cuidamos muito para que esse limite que é revisado anualmente seja suficientemente pequeno para não comprometer futuramente, porque se não for dívida, se for um instrumento muito mal utilizado, pode levar a consequências difíceis em temas fiscais. No caso dos riscos, eu creio que a Colômbia tem o sistema mais complexo para avaliar os passivos contingentes da América Latina, se eu não me engano. Sim, no sentido positivo ou negativo? Eu acho que no sentido positivo, porque aprendemos com experiências difíceis do passado. E é complexa porque na estruturação do projeto é preciso pensar nos riscos incorridos pelo Estado e qual é a probabilidade de ocorrência e quando o impacto desses riscos é altamente significativo. O projeto, além do custo do projeto, tem que fazer um aporte a um fundo de contingências. Esse fundo de contingências, administrado pelo Ministério da Fazenda e Crédito Público, faz um aporte adicional do Estado ao projeto. E você guarda aí os recursos caso se concretize um risco incorrido pelo Estado. E, assim, há os recursos para responder a um risco, porque os projetos são muito mais do que valem. Não, acabam custando muito mais do que o CAPEX e o OPEX. Os projetos também incluem riscos. Então, eu creio que é muito importante. Nós aprendemos um pouco com sangue no passado, digamos assim. Se não dermos recursos para essas contingências, isso pode ter impactos fiscais importantes. Muito obrigado. Eu acho que a mensagem-chave aqui é que diferentes tipos de apoio financeiro por parte do governo aos projetos têm consequências diferentes em termos de bancabilidade, mas também do ponto de vista do governo, de sua sustentabilidade fiscal também. Mas também há uma outra consequência, e eu aproveito aqui o privilégio de ter alguém de uma entidade subnacional, porque é uma outra consequência do tema de pagamentos públicos nas entidades subnacionais que tem a ver com a capacidade de pagar os compromissos assumidos, affordability, e isso é especialmente problemático para entidades subnacionais. Então, minha pergunta é, como no Brasil as principais entidades subnacionais que implementam projetos PPP abordam esse tema e existe apoio do governo central do Brasil para isso? Vou até falar mais devagar para a Natália e os demais intérpretes conseguirem fazer a tradução. Duas situações. A primeira situação, e aí porque eu quero voltar um pouco nessa questão de mitigação de riscos fiscais e capacidade de pagamento dos governos, uma coisa que nós temos feito aqui em Santa Catarina, é uma prioridade do governo, é a de geração de novas receitas para que você possa fazer o investimento, os aportes em projetos de parcerias público-privadas. Ou seja, eu não posso comprometer a receita já existente dos governos. Então, preciso gerar receitas novas. Então, aquelas concessões que geram outorga, que geram pagamento do privado para o governo, bem como alienação de ativos imobiliários, venda de terrenos, de propriedade do Estado, de propriedade dos governos, que vão gerar receitas novas, receitas que vão entrar para o governo e que já não estavam comprometidas com algum tipo de rubrica orçamentária, ela vai retroalimentar o programa de parcerias do governo do Estado. Então, eu crio receita por meio das concessões, por meio da venda de ativos imobiliários, de benfeitorias do governo, e essa receita é que vai ser utilizada para os aportes, para os pagamentos públicos em projetos de PPPs. Essa é uma situação
que nós temos feito para equilibrar as contas fiscais, para que eu não possa comprometer a receita já existente. Outra situação, e aí o Marcos comentou sobre o apoio do governo federal, governo central, temos os convênios, né? Isso foi durante a Copa do Mundo, para a construção das arenas, dos estádios da Copa e metrôs, sistemas de transporte, muito em função da Copa do Mundo que foi realizada no Brasil, foi uma prática muito comum. Então, você tem um convênio entre o governo federal e os estados ou os municípios. Então, você tem uma transferência de recursos do governo. Essa transferência, esse recurso é utilizado, então, para pagamento. Nós temos aqui um exemplo de uma PPP para construção, operação e manutenção de uma unidade socioeducativa, são centros para acolhimento de menores de idade que tem algum tipo de conflito com a lei, e que nós temos um convênio, repasse, né, do governo federal para o estado de Santa Catarina, e esse recurso que vem do governo federal, ele será utilizado em três desembolsos. O primeiro, para a estruturação do projeto, a contratação de consultores, a modelagem do projeto. 2, para a obra, a construção dessa nova unidade socioeducativa. E 3, equipagem, né? Você adquirir equipamentos para essa nova unidade socioeducativa. Então, você utiliza o recurso, e isso, aqui no Brasil, é de grande valia, porque, inclusive, nos reduz a necessidade de garantias para o projeto, na medida em que você já tem um recurso garantido que vai ser aportado no início do projeto, vai diminuir a necessidade de garantias, uma vez que eu vou ter garantia apenas para o OPEX, para a operação desse projeto. Então, essas duas formas, a geração de novas receitas e os convênios com a União, com o governo federal, têm sido aí duas possibilidades que nós temos utilizado. Gracias. Creio que em Colômbia há mecanismos... Eu acho que na Colômbia há mecanismos semelhantes, assim, estruturados? Na Colômbia há mecanismos semelhantes, não? Sim. Neste momento, digamos, o grande desafio que nós temos com os PPPs são os projetos cofinanciados na área de sistema de transporte em massa. Nós estamos implementando agora também para projetos de educação, para escolas. E, de fato, esse é um grande desafio, pois os projetos estão nas cidades e a maior quantidade dos recursos estão também no governo nacional, né, governo federal. Então, essas operações de cofinanciamento são o maior desafio que nós enfrentamos no momento. E nós encontramos um modelo daqueles dos entidades gestoras, que é bem semelhante, que é como se fosse uma terceira parte, que tem todos os recursos da ordem nacional e da ordem territorial, regional, no caso, e isso como se fosse também uma terceira parte também vinculada ao Estado, que eventualmente é aquele que vai conceder o concessionário da infraestrutura. Então, temos uma experiência que estamos vivenciando muito interessante e com muito prazer poderíamos compartilhar com todos vocês. Muito obrigada. Esse é um problema semelhante que está muito presente no Brasil agora, que nós chamamos consórcios públicos, onde várias entidades públicas se reúnem para um contrato de PPPs, na área, por exemplo, de água e saneamento básico, de água, onde vários municípios têm apenas um poder concedente. Mas aí, quando incluímos pagamentos públicos, é quando os problemas institucionais surgem. Quem será aquele que vai ter a responsabilidade de arcar com os custos? Pois aquela entidade, terceira entidade, não tem impostos tributários, é um desafio muito interessante, mas isso é parte, talvez seria parte, por exemplo, do nosso próximo evento, quem sabe. Marcos, eu tenho aqui uma pergunta. Essas perguntas que estão no chat, vamos responder as perguntas por escrito, por e-mail? Sim, já estamos chegando no nosso concluindo o tempo. Muito obrigada, Maria Sandoval. Vamos tentar responder todas as perguntas posteriormente. Bom, eu ouvindo todos que vocês disseram,
é que como pagamos pela infraestrutura nesses projetos é uma consequência muito importante no futuro, que vai além da típica pergunta econômica, dependendo de como muitos de vocês já falaram, como é a definição desse projeto de infraestrutura, vai definir e mudar a bancabilidade do projeto, o impacto fiscal, a viabilidade até mesmo, e a sustentabilidade, como o Ramiro mencionou, e também tem uma outra dimensão que tem a ver com os incentivos para o desempenho daquele projeto, e eu acho que isso que também é central dentro dessas questões. A maneira como pagamos, o mecanismo de pagamento, como o Aldo mencionou, é o cerne de toda essa estruturação, e eu acho que é a diferença entre o êxito e o fracasso das várias PPPs. Isso se tornará cada vez mais real nos projetos de infraestrutura para a região. Então, quero agradecer a todos pela participação de vocês, Shafik, Ramiro, Aldo, Maria Sandoval, muito obrigado pela participação de todos, e vamos manter essa discussão aí viva, ativa, para que possamos aí contribuir com sucesso nos projetos de PPP. Muito obrigado.